Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Sou Patrícia Zene Benites, psicóloga e escritora, e hoje eu tenho uma grata satisfação. Aliás, a gente já tinha tentado gravar antes, não foi possível, né? Mas hoje eu tenho muita felicidade de estar aqui com a dona Odete Silva Dias, né? Que é a organizadora deste livro, que eu vou mostrar mais adiante melhor, e a gente vai conversar melhor sobre ele. Aqui na Casa Tiwaras Ticunas, né, essa gravação, existem várias que a gente está fazendo aqui, que vai estar indo aos pouquinhos para o canal, né? Na Casa Tiwaras Ticunas, na Flip, em Paraty, que está pulsando, reverberando sabedoria, alento, né? Difundindo a arte, difundindo a literatura com uma expressão, então, de saúde mental, de promoção da vida e espiritualidade. Mas antes, como sempre, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve. Colabore para a expansão desse canal que vem tentando aqui trazer tantas coisas bacanas, né? Fortalecendo a nossa existência. Então, dona Odete, gratidão, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Honestamente, eu fico feliz, lógico, né, lisonjeada desse convite para estar aqui. Para mim é uma felicidade, gente. Eu fico pensando, e vocês sabem disso, quem já me acompanha há algum tempo, né? O quanto que eu sinto gratidão pelas oportunidades que a existência me dá, né? E conhecer a dona Odete é uma delas, né? Eu escutava antes pela Sandra, né? Neste ano a gente teve a oportunidade de, por vídeo, estar, né, numa live pré-flip na itinerância da Casa Tiwaras Ticunas, e aí aqui na Flip presencialmente com a senhora, né? E vai estar sendo lançado aqui o livro Identidade, o Tempo como Senhor da História, 3 sagas e raízes, né? Que tem vários escritores aqui, e que a dona Odete, então, é organizadora desse livro. Dona Odete, nos conte. Fale sobre ele. Então, aqui tem os escritores, né, todos nós, que era para colocar. Eu posso mostrar. Está no finalzinho. Ele está quase no final. Tem todos os escritores para apresentar. Eu vou tentar ser mais rápida. Isso. Aqui estão os escritores, escritoras que fazem parte do livro, tá? Eu fui organizadora. Porque, sim, na verdade, né, quando eu escrevi o livro, não pensava em sair um livro. Eu comento isso. Nunca imaginei sair um livro, tá? O que acontece? Em 2004, né, 2000 e pouco, eu tive um problema de família, que assim foi muito chocante para mim, tá? E depois disso eu resolvi buscar no passado coisas que eu não entendia que tinha acontecido. E o que eram essas coisas? Era problema de família, pai, mãe, irmãos. Quando eu era criança, em torno de 9 anos de idade, por aí. Aí eu decidi por isso, só por isso mesmo. Moral da história, eu resolvi, comecei a buscar documentos, procurar histórias em igreja, cartório, cemitério, documentos reais dos acontecimentos. Eu tinha 9 anos de idade, né? Eu tenho 86 anos hoje, nasci em 1937,
E tinha 9 anos de idade, em 1946 nasceu meu último irmão. E, bom, no ano seguinte, né, ele nasceu em dezembro, no mês que eu faço aniversário. No ano seguinte, a minha irmã mais velha, 12 anos mais velha que eu, casou-se no dia 30 de setembro e no dia 30 de outubro ela faleceu. Então, na minha memória, nas minhas recordações, eu achava que ela tinha casado e morreu no mesmo dia que ela se casou. E com esse acontecimento da família agora recente, eu resolvi ir atrás. Quando eu fui em cartórios, cemitérios, igreja, que é batismo, nascimento, casamento, né? E quando em Franca, que a gente é daquela região de Franca, nós somos do estado de São Paulo, do norte, e no final, no cartório, eu recebi, porque o que aconteceu? 30 dias em dezembro, antes dele fazer um ano, ela casou-se dia 30, faleceu 30 de setembro, faleceu 30 de outubro. Antes do 30 de dezembro, ele fez um ano, dia 17, ele faleceu, tá? E eu não tinha essa consciência, lógico, naquela idade, consciência de morte. Eu perguntava para pais, para todo mundo, mas por que eles morreram? Ah, é porque foi Deus que quis. Tá? Então, uma criança de 10 anos, eu comecei a achar que eu tinha culpa, alguma coisa eu fiz para Deus, para ele me castigar, para os dois morrerem. E acabei ficando doente, tá? Emocionalmente, lógico. E só que quando chega no cartório, que ele, o nenê, né, que fez um ano de idade, quando ele morreu, ele tinha morrido de coqueluche. Naquele tempo, não havia vacina. Tá? Quando eu leio a morte da minha irmã mais velha, 12 anos mais velha que eu, ela tinha morrido de repente, né? Não tinha um diagnóstico naquele tempo para falar disso ou aquilo. E a minha irmã, 2 anos depois, menos de 3 anos depois que os dois morreram, morreu a irmã mais velha que a gente. Uma irmã que passou tranquila pela vida, né? A gente sempre ouviu assim, ai, mas a Dirce era doentinha, tá? E quando foi ver o atestado de óbito dela, ela tinha morrido de tuberculose. Então também não tinha vacina naquele tempo, tá? Entende? Então, assim, mesmo ela não foi um choque na minha vida, porque a gente teve pouca relação com ela. Então, assim, foi o maior choque para mim, porque não tinha vacina. A minha mãe, que era uma pessoa muito cuidadosa, foi uma mãe, meus pais, né, não posso representar, mas não tinha noção da necessidade de separar, porque eu e minha irmã caçula dormíamos no mesmo quarto que ela, 3 quartos, dormia os meus irmãos num quarto, meus pais e outro, eu e minha irmã caçula dormia no mesmo quarto que ela. Então minha irmã não tinha essa noção. O que acontece? Ela, logo após o falecimento dela, tinha 12 anos, eu tive, o médico na época chamou de barriga d'água, tá? Tratou, sarou, tudo bem, não tive mais problema. Meu irmão ficou doente depois, a gente morava em Franca, e meus pais quiseram mudar para Ribeirão Preto, porque a parte de medicina estava bem mais avançada em Ribeirão. Então nós mudamos para Ribeirão Preto em 1952. Bom, aí o tempo passou, minha irmã caçula teve tuberculose naquele tempo, mas tratou, pulmonar, ficou boa e tudo ficou normal. Aos 20 anos eu me casei, né, em 1958, e assim é uma história real que estou contando, e a gente não engravidava. Eu e meu marido, a gente queria 4 filhos, e de repente eu comecei a ter problemas, né?
muita dor. E o médico medicava, ficava boa. Daí 3, 4 meses, estava de novo com a mesma dor, com o mesmo queixo. Medicava outra vez. Então, entrei no HC como auxiliar de enfermagem, no Hospital das Clínicas de Ribeirão. E mesmo assim, tratava, voltava. Aí um dia eu falei com o meu médico, né, era auxiliar de enfermagem, para dar uma solução, porque eu estava cansada de quase 4 anos de casamento ter mesmo a mesma coisa. Bom, moral da história, ele falou, não, tá tudo bem, não medicou, tá? E isso foi uma quarta-feira. Daí uma semana, eu estava na minha casa, fazendo de folga, aumentou aquela dor, né? Não aguentava. No dia seguinte, sexta-feira, fui trabalhar e 10 horas da manhã não dava conta de trabalhar. E falo para minha chefe que eu não estava conta de trabalhar. Ela falou, não, eu vou avisar o médico, funcionária, para ele vir aqui te examinar. Tá, meio-dia, ele veio, me examinou, aí chamou, na época, o professor. O professor veio, examinou e falou, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia de urgência. E não, como, né, de repente, meio-dia, você tem que fazer a cirurgia de urgência, não queria, mas final da história. 4 horas da tarde, eu estava numa mesa de cirurgia. 30 dias depois, veio o diagnóstico. O primeiro caso de tuberculose, que a medicina nessa época não estava avançada, extrapulmonar do Hospital das Clínicas. Tá? Então, assim, foi um choque. Também não tinha vacina naquele tempo, tá? E tratei, sarei. Então, o que eu digo hoje? Por exemplo, a minha mãe e meus pais sempre foram cuidadosos, mas eles não tinham noção de separar ela, porque dormia eu, minha irmã caçula no mesmo quarto que ela, de separar. Segundo, não tinha noção de separar prato, as coisas dela. E talvez o médico também não tenha feito um diagnóstico de tuberculose naquele tempo. Tá? Então, assim, era uma história só da casa. Eu tive uma crise de choro dentro do cartório, coisa e tal. Mas aí eu falei para os convidei meus filhos, eu falei, gente, tem coisas que a gente, alguns, né, psicólogos, falam que você não tem que ir no passado. Mas eu concordo que tem que ir no passado, porque é só assim que você resolve as coisas do presente. Aí convidei meus primos, gente, vamos escrever um livro? Aí sim veio a ideia do livro. Cada um contando a história da família. E meus primos acabaram concordando e fizemos um livro com todos da família, do lado paterno e materno, contando a tua história. Tá? Essa é a primeira parte, né? Essa é a primeira parte. Eu fico pensando, e a senhora traz, né, uma riqueza de detalhes, né? Eu desejo chegar nessa idade com essa riqueza de detalhes. Primeiro ponto, né? É muito bacana quando a gente passa pela vida e essa vida vai sendo apreendida e a gente consegue, né? Lá, mas bem adiante, resgatar, né? E transformar isso, né? Em poder, muitas vezes, essa está sendo uma expressão de tantas que a gente pode estar realizando, aonde a gente respeita a nossa ancestralidade, a gente respeita de onde a gente vem, a gente respeita quem somos, né? Porque a gente vive numa sociedade de apagamento, se tenta muito apagar e apagar e apagar. E o que a senhora traz, e muitas pessoas trazem assim, numa tentativa, e eu sou uma das pessoas que tenta não deixar passar coisas, porque isso nos diz, nos convoca como humanidade, né? Isso nos constitui.
Então, no momento que vocês transformam essas histórias e colocam aqui, isso reverbera com tantas outras histórias, né, que estão aí. Porque muitas vezes a gente não valoriza isso. Exatamente. A gente não valoriza. Isso é quem somos. Isso está gravado no nosso DNA. Exatamente. No nosso DNA, que é celular, mas o nosso DNA, que também é aí, pode ser emocional, espiritual, o nome que a gente quiser dar, né? O viés, mas faz parte dessa construção. E a gente precisa valorizar isso, porque a gente... Aliás, a gente anda desvalorizando tudo. Cá para nós, né? Tudo. Então, poder fazer isso, sem dúvida nenhuma, eu acredito que foi a melhor, porque realmente eu não tenho medo do passado. Ele pode até assustar, mas você muda o futuro conhecendo o passado. Bom, isso foi, digamos, a primeira fase. Então, assim, saiu o livro e Identidade, o Tempo como Senhor da História, o primeiro livro, tá? Como que saiu o segundo livro, digamos? Para mim, encerrou ali. Esses meus primos que ajudaram, a maioria, alguns moram em São Paulo. E um dia, em São Paulo, o meu primo tinha um amigo advogado, tá? Ele é advogado também, filho de uma prima. E ele comentou, olha, ela fez um livro contando a história da nossa família. Ele se interessou de ler e leu o livro. Daí uns tempos eu vou em São Paulo, no outro evento, eu encontrei com ele. Ele disse, olha, é isso que nós brasileiros estamos realmente precisando. Me deu os parabéns. No segundo semestre de 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil, eu me perguntei isso, mas o doutor Ademir está aqui, ele podia dar uma explicação. Criou uma comissão para a comissão para falar sobre a comissão sobre a escravidão negra, tá? E o doutor, no caso, esse advogado de São Paulo, cada estado faria a sua história particular. No estado de São Paulo ficou o doutor Sivaldo. E ele me convidou para participar. Eu fui enfermeira, né? Eu fiz faculdade de enfermagem, trabalhei com enfermeira de pediatria. Falei, nossa, mas que é advogado, né? O que eu vou fazer lá, tá? Mas eu sempre digo para as pessoas, me chama que eu vou. Aí me chamou, eu fui para São Paulo. No segundo semestre, começamos Nesse grupo, o que acontece? Eu peguei muito documento, a primeira Constituição Federal nossa, imperial, documentos da época, né? E fiquei encantada. Hoje eu falo, todo brasileiro tinha que ler a nossa Constituição Imperial de 1824, tá? E só que nessa discussão, o que eu levo? Como eu já tinha trabalhado, buscado as nossas pesquisas, eu já tinha noção de que nós, vindos do continente africano, nossos ancestrais, e nós eles perderam a identidade genética e geográfica, e nós por isso perdemos. Bom, então foi essa a minha primeira visão. Nós perdemos identidade genética e geográfica. Tá? Continuando esse trabalho, aí sim, por isso saiu o segundo livro. Falei, não, tem que ter um segundo livro para a gente contar essa história. Bom, aí eu falei, gente, peguei a primeira Constituição, li, que eu acho que é importante todo mundo ler. Um outro pesquisador na época sobre escravidão, né? E fui pegando essas coisas e falei, nossa, vai ter que sair o terceiro livro. Como que saiu realmente, como saiu esse terceiro livro? Eu comecei a fazer pesquisa, né, para sair o nosso segundo livro.
Na verdade, né, entre 1824 e 1808, chegaram no Rio, né? A família real estava no Rio, 1808. 1824 sai a primeira Constituição. Daí a pouco, 1800, e foram vindo outras leis. E o que aconteceu? A Inglaterra começou a pressionar para acabar a escravidão no Oceano Atlântico. Tá? Como estava começando o capitalismo, né, ela começou a fazer essa pressão. Então, todos os países começaram a diminuir, acabar com a escravidão. O Brasil foi um dos últimos a aceitar. Então, o que eles criavam leis, que seria do doutor, mas eu vou falar, criavam leis para tapear. Então, existe aquela história, uma lei para inglês ver. Tá? Então, na verdade, sim, para tapear a Inglaterra, né? Até que em 1845 surgiu uma lei inglesa, Bill Aberdeen, né? Lei inglesa, que conseguiu pressionar realmente para acabar com a escravidão. E em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Esse livro ele tá pegando principalmente de 1850, a Lei de Eusébio de Queiroz, está pegando toda a história, até 1888. Só que não foi assim, acabou a escravidão em 1845, a Lei Eusébio de Queiroz, com a Lei Cabilhado e nem com a Lei Eusébio de Queiroz. Vieram surgindo leis que foram mudando esse comportamento de uma forma lenta. Por exemplo, Lei do Ventre Livre. Sim, elas foram aos pouquinhos. Isso. Por exemplo, meu avô nasceu na Lei do Ventre Livre, eu falo hoje. Eu achei que ele tinha nascido livre, né, em 1871. Não. Só que a lei continuou tapeando, né? Ele só ia ser livre mesmo com 21 anos de idade. Tá? E então isso assim foi tão interessante. Quando eu comecei, eu falei, não, deixa eu ir atrás. Então o que aconteceu? Eu fui com genético no primeiro momento que falaram, e esse médico lá de Ribeirão, ele é genético, ele me encaminhou para a USP, para a genética, para ele estar me orientando. Quando eu estou fazendo pesquisa em Franca, lá a biblioteca também, ele disse, olha, tem uma professora aqui de Franca, que ela está fazendo um trabalho sobre os escravos, né, que vieram para o estado de São Paulo, aqui do norte de São Paulo. Doutora Marisa Falez. Então, assim, me indicaram ela me recebeu com muito carinho, que até hoje eu falo, agradeço a isso. Os professores da USP também, né, professor José Aparecido, professor, sim, foram fundamentais para esse meu caminhar. Tá? Então, assim, o que eu acabei fazendo? Exames na parte, né, da medicina, exames de identidade genética, que são, ainda estou no começo, é um exame extremamente caro. E aí eu fiz exame, primeiro que é um exame ainda muito caro, ainda está no começo, e a gente tem que fazer 4 exames para representar o lado paterno e materno de pai e da mãe. Tá? E eu fui, e a professora Maísa, ela tinha feito a pesquisa dela sobre isso, então eu citei o livro dela, a história dela. Bom, moral da história. Aí eu acabei indo para visitar os países lá o primeiro foi Angola, né? Segundo ela, quem veio quando terminou a Era do Ouro, né? Minas Gerais, vieram para o norte de São Paulo com seus fazendeiros para trabalhar no café. Tá? E o que vieram do continente africano
da região de Franca, vieram de Moçambique, Angola ou Congo. Então eu tive a oportunidade também, através do Hospital das Crianças, de visitar um país, e foi Angola, né, da língua portuguesa, que eu fui visitar. Aí quando eu chego lá, entrei em contato com professores, tudo foi maravilhoso, e eu comentei que não vi assim, lógico que a gente vê alguma coisa, mas aí eu comentei que tinha feito exame genético, era de Senegal. Aí eles falaram, não, você vai novamente na Torre do Tombo, né? Porque o Senegal foi os franceses que foi. Mas aí eu fui na Torre do Tombo, falei, eles falaram, não, é a segunda vez que eu fui em Portugal, e eles falaram, olha, você tem que ir para a França, porque quem colonizou o Senegal foi o francês. Falei, bom, então está encerrada essa história, por quê? Mesmo eu não falo francês, não vou atrás disso. Só que, passado alguns anos, eu decidi ir conhecer o Senegal. Por quê? Porque a gente sabe também que cultura não se morre. Tinha que ter alguma coisa lá da cultura que ficou ainda na minha família. Aí, em 2018, eu resolvi conhecer o Senegal. Não para conhecer identidade, história, nem nada, tá? Também com a ajuda de professores da USP. Tá? Uma professora. E então essa é outra parte. Chegando lá no Senegal, assim, eu falo que eu sou, infelizmente eu não tenho um livro que devia ter trazido. Eu falo que eu sou mochileira, eu não sou turista de jeito nenhum. Porque eu vou em albergue hoje, é hostel, né? E é onde que eu tenho contato com um monte de gente para ver. Lá no Senegal, foi uma ajuda também do pessoal. E eu fiquei num local que conseguiram uma pessoa que falava português, que lá é francês, para conversar comigo de manhã à noite. Foi uma sorte que eu não esperava isso. Então eu lia 2 vezes por dia para me explicar, para conversar. Primeiro, qual que foi a minha maior surpresa na vida no Senegal? Não existe favela. Para ir para lá, eu estudei islamismo, porque lá são islâmicos, para não fazer nada errado, né? Para não ter problema, respeitar né? O pensamento lá. E aí eu falei para ele, mas como? Eu já fui em vários países, e aqui não tem a qualidade das casas. Aí, segundo essa pessoa, ele me disse, olha, né, segundo o Maomé, o trabalhador não pode trabalhar de ir para uma moradia indigna. Eu achei uma nota 10. Hoje eu falo, todo brasileiro tinha que ler a Constituição de 1824, nosso primeiro. Eu falo, todo ser humano tinha que ir no Senegal saber o que é a escravidão. Tá? Todo ser humano tinha que ir. Mas tudo bem, a gente vai passando, vai vendo. Quase no final, que eu terminando lá, tinha uma moça, como eu não falo francês, né, que me levava em alguns lugares. E aí nós fomos na Ilha de Gorée, eu não tinha noção, não fui lá para ver escravidão, eu não tinha noção da Ilha de Gorée. Aí ele mandou ela me levar, não falou nada, na Ilha de Gorée. Eu já estava com pouco dinheiro na hora de vir embora. Chego na Ilha de Gorée, né? Me levou, eu fui. Aí veio um turista local e em todo lugar que a gente speak espanhol, speak inglês. Aí eu falo, gente, penso, né? Eu não explico nada. Eu vim aqui só para conhecer. Aí, para não falar, né? Eu falo, não, tá espanhol melhor, tá? Quando a gente começou, mas eu estava bem irritada aquele dia. Quando começou a andar, o moço fala, porque lá em Portugal, na Torre de Tombo, nas pesquisas que fizeram, o que eles me falaram? Os portugueses não chegaram no Senegal, por isso morreu. Você tem que ir na França. Não sei francês, então não vou atrás mais disso. Quando a gente começa a andar, a primeira coisa que o moço fala é o seguinte,
Pedro Alves Cabral chegou aqui na Ilha de Goré em 1502. Foi um choque para mim, que eu não esperava essa fala. Infelizmente, eu falo hoje, né, que é brincando, mas é sério mesmo. Eu tinha estudado islamismo, eu fui, lógico que não fui com aquelas coisas, mas pano no cabelo, sentar de roupa, do jeitinho que tinha que ser. Porque tinha que respeitar o outro. Só que, que aconteceu? Quando o moço fala isso, que eu não esperava, eu pulo no pescoço do moço, abraço e grito para a ilha inteira escutar. Meu amigo, e abracei esse moço. Aí esse dia a menina, essa moça que ele mandava, ela tinha ido comigo. Anda mais um pouco, ele fala, que eu não esperava. Já tinha em Portugal, já, na Tortona, porque eles não tinham chegado lá. Meu amigo, aqui ficava hospedado os portugueses. Eu pulo no pescoço do moço, abraço, e grito para ele inteiro escutar. Chega lá onde que ficava preso as pessoas para serem exportadas, né, digamos assim, excluídas. Então tem uma parte que ficava preso homens, mulheres e crianças, porque vinha criança de qualquer idade. Como que uma criança ia saber a identidade, quem é os pais, de onde ela veio, dependendo da idade? Não vinha velho, vinha criança. Então assim, quando eu chego lá, ele mostra, olha, aqui ficava preso. Eu até tirei fotos, porque tudo que ele ia falando eu ia anotando. E lá, abracei ele de novo, gritava. Aí ele até me levou para o provedor, conheci, assinei. Moral da história. Aí vi tudo, voltamos, aí a moça que me acompanha, ele falou, vai do outro lado, né? Ela me orientou para que lá ele não ia, lá era fácil. Não. Aí cheguei lá, tinha foto de Pedro Alves Cabral, foto de Papa, inclusive de Lula lá no... Todo mundo tinha que ir, realmente, na Ilha de Goré. Nossa, aquilo assim, a gente foi tirando foto de tudo. Quando terminou, na volta, porque eu chamei a atenção eles não estavam acostumados com aquilo, inclusive os colegas. Então as pessoas estavam vendendo, isso aqui é pulseirinha? Não, eu estou lá escrevendo. Não queria nada. Nunca tinham visto isso, né? Quando nós voltamos, aí estava todo mundo, ele e os colegas, esperando a volta. Uma menininha de 80 anos, quando eu vi o moço, eu saí correndo, sabe, a menininha de 80 anos, pulei de novo no pescoço do moço, abraçava e agradecia, aí fomos embora. À noite, quando eu estou fazendo a anotação, eu vi o que eu tinha feito. Eu não tive noção do que eu estava fazendo. Aí eu falei, não, tem que chegar em Ribeirão e ir para o neurologista ver o que aconteceu. Porque eu não fui para fazer aquilo. Aí no outro dia o senhor que ia lá, eu falei, olha, aconteceu isso. Ele sabia tudo. Eu falei, eu sei que não podia. Eu falei, eu vou chegar em Ribeirão e vou no neurologista. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu não vi o que eu fiz aqui. Aí sim, cheguei em Ribeirão, fui no neurologista. Quer dizer, foi um choque emocional tão grande que eu não esperava falar que Pedro Alves tinha chegado em 1502. Então existe realmente, é uma população muito pequena, segundo as pesquisas que eu fiz, que veio do Senegal, a maioria foi para os Estados Unidos, acho que é 7% só da população que é Senegal, tá? E tinha encerrado essa história. Só que aí a última parte, né, para estar fechando, de repente você quer perguntar alguma coisa. Só que aí chegou o ano passado, no meu primeiro livro, a família, ninguém, aliás, não se falava nisso. Em genealogia, não sabia o que era genealógica. Falei, nossa, deve ser um palavrão, porque ninguém sabia. Alguns, a grande maioria, não queria dar documento. Por quê? Eram documentos reais. Nascimento, casamento, tá? Então, algum falava alguma coisa, ela quer isso, ela quer aquilo, né? E assim, até eu conto da última história da minha prima, que aí uma prima falou, olha, Odete, a gente não vai te dar documento que você quer, porque você está mexendo com os mortos.
Eu falei, nossa, essa é a mais fácil de responder. Aí falei para minha prima, falei, não, tudo bem. Eu tenho 86, ela tem 89 anos, há 3 anos mais velha que eu. Os seus netos estão na escola? Ah, estão. Seus filhos, você pôs? Então, eu falei, mas como você tem coragem de pôr teus netos, de ter posto o filho para o neto na escola? Mas tem que estudar. Eu falei, não. Primeiro, teus netos vão estudar. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. O teu neto tá, Pedro Álvares Cabral, morto. Como que você deixa o teu neto ficar falando, escrevendo o nome de morto? Eu falei, o teu neto estuda. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888. Ela é uma morta. Como chama a rua aqui que você mora? Ah, Rua Duque de Caxias. Eu falei, você sabia que o Duque de Caxias está morto? Como você fica falando o nome do morto? Tá? Aí eu falei, olha, para encerrar isso, se você não quiser dar documento, não dá. Se quiser dar, tudo bem. Jesus Cristo é um morto e vocês todo dia ficam pedindo. Como você fica pedindo Jesus Cristo todo dia alguma coisa, será um morto? Gente, aí todo mundo caiu, desmistificou. Aí foi o primeiro que deu, os que não conseguiram dar. Esse meu afilhado, sobrinho, filho de uma prima, que eles eram crianças, não deixou dar. O ano passado ele resolveu ver a história da família. Então eu resolvi fazer. Você quer que atualize? Quero. O que eu fiz? Tô fechando, né? Pode falar, dona. Eu consegui, né? Aí o que eu fiz? Ele falou, minha mãe não quis deixar, a gente era criança, eu falei, você quer que atualizar? Eu quero. Aí já outros já tinha entendido, agora recente, arrependeu, Dete, você perdoa, de eu não ter dado, que a gente não entende. Os 3 primeiros são esses aí. Me perdoa que a gente vai querer. Eu falei, não, tudo bem. Que aí eu fui em Ribeirão, no Museu do Café, buscar coisas para atualizar o primeiro livro, que eu não tinha documento, e agora tenho, né? E chegando no Museu do Café, ele está fechado, reformando. A pessoa que me recebeu falou, não, você vai no centro que tem lá toda a história do Museu do Café. E quando eu cheguei lá, toquei a campainha, fechada, que eu entro e falei, olha, eu expliquei para ela, eu gostaria de fazer, porque eu falei... Aí a moça disse, olha, aqui é para elite, não é para ralé, esse arquivo. Bom, aí eu sou teimosa, né? Comecei a falar para ela, não, moça, mas é que isso aqui. Não, porque ela foi, tudo que eu falava, ela derrubava. Aí, como eu fui teimosa, fui tentando. Não, sabe o que acontece? Em 1452, Papa Nicolau V fez uma bula papal falando isso, né? De escravizados, né? Ah, mas a minha mãe nasceu em 1947. Aí os colegas já estavam assim, tudo com ela. Né? Ô, fulana, mas ela não está falando de 1950, ela está falando de 1452. Falei, não, a da bula papal, né? Ela levou um susto. E mesmo assim ela continuou, e depois ela falou, não, mas quem fez a riqueza desse país fomos nós. E ela, descendente de italiano. E aí as pessoas, quando eu contei, as pessoas falaram, mas você não brigou? Não, eu não me vitimizo, eu fui atrás da minha história. Tá? Então eu não me vitimizo. E aí começaram a me dar leis das imigrações. Aí chegou uma lei que aí eu falei, não, eu sou obrigada a escrever o 3º livro. E foi por isso. Fechando. O que eu falei? Bom, então, para fechar como a primeira história da minha família, né, que a gente começou de parentes, eu vou convidar pessoas de outros continentes para contar por que vieram. E por isso sagas e raízes. Porque todo mundo, né, tem a sua saga para contar a sua história e a sua raiz. E aí, identidade 3, que os 3 são identidades, saga e raiz. Aí eu falei, escolhi primeiro japonês, italiano, espanhol, tá? E aí procurei cada um, e com essa pandemia foi uma coisa muito difícil,
mas acabou conseguindo, né, esses 4, que é continente africano, do continente asiático, que é o espanhol, né, o japonês, da Europa, que é o italiano e o espanhol, tá? Eu consegui essas pessoas. Menino, foi assim, maravilhoso. Muito legal. Porque todos são maravilhosos. Essa professora do italiano é uma professora de história. Ela conta uma fábula. Existe diferença, que é isso que eu quero ler no final. Qual foi a diferença nesses documentos? A cor da pele, tá? Porque tiveram mesmo saga, mesmo problema que nós, as mesmas leis, por sofrimento, por miséria. Qual que é a diferença, gente? Eu sou contra falar diáspora. Diáspora é para o judeu, que Moisés, com a sua família e tudo. Qual é a nossa diferença? É que não foi e de exclusão, que eu peguei dicionário para explicar isso. Eu acho que é e de exclusão, acho que tem que ir para a história, e de excluído. Qual que é a diferença? E lá, no começo, que também eu falo isso, todos os continentes fizeram, todos, escravizar. Tanto que a Bíblia está lá, José é prova disso. Por terra, tá? E os irmãos, que está citado aí, que todo mundo sabe essa história de José, tá? Mas todos foram com suas famílias, com seus pais, com suas coisas, para todo lugar, tá? No caso do europeu, dos outros continentes também. Inclusive, na primeira lei, que é a mais importante, que eu acho, eles podiam levar doente, com problema, idoso, tá? Desde que tivesse 3 pessoas jovens, saudáveis, para trabalhar. Então, ele podia levar todo mundo. No caso do continente africano, não era jovem e criança, homem, mulher, jovem e criança, tá? Que era só para o braço mesmo, tá? E no começo era negociado, tanto lá em Angola, que o pessoal me falaram, a gente não tinha noção do que aconteceu no Brasil, porque lá, então eu cito aqui, até tentar se acha logo no começo, José, né? Eu cito José, que ele foi sequestrado, só que nessa época cada um era usado na sua habilidade. Ele era professor, ele ia dar aula, trabalhava na roça, ele ia trabalhar de roça, era enfermeira, ele ia trabalhar de enfermeira, tá? E moral da história, lá eles faziam isso. Então era um tempo, tá? Como escravo, sem essa violência, e 10 anos. Depois você era liberado, podia ser indenizado ou não, digamos, a expressão hoje, tá? Todos os continentes fizeram isso. Só que e lá também, no continente africano também. No começo, os portugueses negociavam com o africano. Então eles negociavam porque tentaram invadir o continente e ainda não tinha cura para malária. Então eles pegavam malária e morriam. Então eles não entravam. Então quando surgiu o tratamento para malária, aí sim eles entraram no continente, ficaram livres das doenças. Aí eles pararam de negociar com os que escravizavam. E aí ele pegou rei, rainha, aí pegou todo mundo, jovem e trazia crianças de qualquer idade, tá? E, assim, tá, moral da história. Então, assim, qual que é a nossa diferença? Não vieram com família, e todos vieram com família. As crianças, às vezes, não tinham noção de nada, elas vieram, vão saber de onde veio. E para fechar essa história, o Rui Barbosa, para ser rápido, queimou a maioria da documentação que estava, que podia hoje até procurar mesmo assim, queimou a maioria da documentação. Então hoje eu sou da ciência e a ciência acaba resolvendo essas coisas. Então hoje qual que é o meu objetivo, nosso, inclusive do doutor, é que se tenha facilidade para
as pessoas de qualquer continente, qualquer cor, fazer exame de DNA para saber a sua origem geográfica. E que isso vá para a escola, ou em história ou em geografia, a parte de genealogia, né, geográfica, né, que é o lugar, o país. E na parte da medicina, uma universidade, sei que o governo tem um trabalho, uma pesquisa para que as pessoas possam fazer e saber de onde vem. Então, qual que é a minha esperança hoje, que eu ainda não citei, vai ser primeiro vocês. O que eu falo? Hoje a gente... Outro dia foi uma pessoa amiga em casa e falou, Dete, você não acha que no futuro vai ter, como tem o teste do pezinho, que é obrigatório ao nascer nos hospitais, não pode ter o teste para saber a sua identidade genética? Eu falei, nossa, é isso que nós estamos fazendo. De repente, com a OAB que assumiu isso, a gente ter o governo financiar as universidades, que eles têm que ir para a universidade, para estar no futuro todo nesse meio. Vai fazer o teste do pezinho, não vai gastar nada, e toda criança vai fazer o teste da linguinha, eu digo isso, porque é saliva, você entendeu? Para o futuro. Então, meu objetivo, meu sonho é esse. Vai acabar essa bobeira porque todo mundo é igual, né, perante a natureza, desse racismo, desse preconceito, que eu não ligo para isso, mas a maioria não caminha até por causa dessa bobeira. Eu falo, qual que é a diferença nas escolas? A natureza faz todo mundo igual. Quando você precisa de uma doação de sangue, ou de um transplante, o que a pessoa precisa? Compatibilidade. Não pergunto se você é negra, branca, sabe, índia, não sei. Não, a compatibilidade. Homem ou mulher? Não, não pergunto. Então você, às vezes, você não recebe da tua família e recebe de outro, que é cor diferente, sexo diferente. Então eu falo, está na hora da ciência tomar esse caminho que vai diminuir essas bobeiras que a gente ouve, que para mim não ofende muito, porque fez eu caminhar. Tá? Então, assim, hoje eu estou com 86 anos, estou feliz fechando essa história, porque eu sei que eu não vou, porque isso ainda é lei, eu não vou ver. Mas eu sei que no futuro vai se ter esses testes e todo mundo vai ter acesso, eu espero, a esses. Eu acho, dona Odete, que a senhora abre um caminho aí muito importante para muitas pessoas que, assim como eu, né, desconheciam uma série de coisas que a senhora traz, para que a gente possa entender, né, como é que a gente chega até aqui, né, e o quanto que talvez a gente tenha a evoluir, né, no sentido de compreender de fato essa historicidade, essa ancestralidade. Então, eu queria, se for possível, eu quero ler só o finalzinho. A gente está se encaminhando para o final, né, da nossa gravação. Eu vou pedir desculpas a vocês, vou pedir desculpas à senhora, né, mas acho que a senhora trouxe aqui para nós alguns pontos que são temas de casa. Quem sabe, inclusive, em algum outro momento, a gente não vai estar conversando, se não presencial novamente com a senhora, mas que seja online, de perguntas, inclusive, que as pessoas podem estar colocando aqui, deixando aqui na descrição do vídeo, no momento que for, para que a gente possa estar puxando isso, porque com certeza, assim como eu, que escutei muitas coisas novas, também muitas pessoas que estão nos escutando e nos assistindo também desconheciam a própria questão dessa análise genética, geográfica, né? E que a gente possa, sim, isso ajudar a gente a evoluir, caminhar, porque tem coisas que não tem mais tempo para a humanização, exatamente. Para a humanização. Então eu vou lhe pedir que a senhora possa, então, estar se encaminhando para o final, fazendo a leitura que a senhora acha mais conveniente, falando a sua rede social, para que as pessoas também possam estar lhe acompanhando. Então, concluindo, o que eu estou pondo aqui?
né, na minha conclusão, que é grande, seria interessante ler, mas tudo bem, não vai dar. Mas encerrando, eu usei Castro Alves, a poesia do Castro Alves, né, para poder ficar mais claro para as pessoas entenderem o que eu estou falando nesse livro. Então, encerrando, Castro Alves, em Vozes da África, descreve com clareza a situação da escravidão, acontecimento real no nosso país, trazendo para a nossa consciência a necessidade de atravessar pontes. O primordial é atravessarmos a ponte entre o caráter religioso e o raciocínio lógico e coerente, entre fé e razão. Pois o tempo nos traz do passado remoto histórias, memórias e lições que um dia nos encaminharão para a humanização. Aí é a última parte da poesia. Basta, Senhor, de teu potente braço, olha através dos laços e do espaço. Perdão para o crime meu. Há 2000 anos eu soluço um grito, escuta o brado meu lá no infinito. Meu Deus, Senhor, meu Deus, Vozes da África, Castro Alves, Vozes da África, São Paulo, 1868. Dona Odete, eu só tenho gratidão à senhora, né? A gratidão que está aqui acompanhando a paciência, né? Das pessoas que vão estar na sequência aqui conversando, né, conosco. Não, estou pedindo desculpa que nós vamos ter uma sequência de atividades aqui na casa, né, porque eu acho que a senhora... Mas aí eu fecho, que o pessoal fica bravo comigo que eu falo. Não sou eu tenho um anjinho, um santo, não sei quem, que faz eu caminhar. Porque eu jamais pensei em escrever um livro. E hoje eu tenho certeza... E a gente agradece também a todos os escritores e escritoras que participaram, né, desse livro organizado pela Dona Odete, que são Alcir Pires Munhoz Garcia, Liamar Isilda Tom, Maria Imaculada dos Santos, Antônio Miguel Sintra Faria, Ademir José da Silva, né? Eu acho que isso resgata quem somos, numa importância de que a gente precisa limpar algumas coisas, organizar rumos e entender que todos nós sim temos uma ancestralidade, temos uma história e vamos continuar fazendo essa história, criando essa história. E o que a gente mais deseja é que dentro dessa história a gente consiga ser mais equânime, né? Mais respeitoso, mais coletivo, mais solidário, mais afetivo. Não cabe mais competição. Não há mais tempo para isso, né? Então, acho que com isso eu lhe agradeço mais uma vez, né, Dona Odete. Obrigada, a gente vai deixar, a sua rede é o Facebook Odete. Na verdade, eu não entro. Mas também, eu vou deixar aqui. Só se a Maria Imaculada fizer, porque eu não. O Fernando, também, meu filho. Doutor Silvaldo. Aliás, doutora Ademir. Daqui um pouco a gente pode colocar. Isso! Eles estão. Quem sabe, vai ter, quem sabe o 2, né? A conversa 2, né? Então o Facebook Odete Silva Dias, a gente vai colocar. Eu mesmo não entro, o problema eu falo, nem tem, porque eu mesmo sei entrar, sem mexer. É complicado. Tá certo. E obrigado, viu? Obrigado por tudo, obrigado. Só tem que agradecer. Hoje eu falo, sou uma pessoa saudável, com 86 anos, ando pro mundo inteiro com a minha mala, e que eu não tenho que reclamar nada da vida, né? Já fui em todos os países que eu precisava ir fazer pesquisa. É uma coisa interessante, que eu falei, já fui em Londres fazer pesquisa, ninguém falou que eu era. Mas aí você vai em Ribeirão Preto, lá que aconteceu isso. Infelizmente, mas acontece. Mas eu fiquei zangada, não, continuo trabalhando, fazendo a minha parte. Isso são marcos para a gente lembrar e não reproduzir mais.
Que a gente possa ser a gente tem que correr atrás melhor da nossa história. Não, ela tem que ter, às vezes em criança teve o mesmo problema, essas mortes dos meus sonhos. Só que eu fui atrás e hoje eu sou o que eu sou, até por causa dessas mortes, né? Tá certo, Andrade. Obrigada. Então, gratidão mais uma vez a vocês que estão nos acompanhando. Que sejamos luz, sabedoria e paz. Até a próxima. Até a próxima.